Eu gostaria que o senhor se apresentasse, falasse quem que o senhor é. Eu sou Henrique Mongelli, sou professor da Facom e hoje eu estou como diretor da Facom, mas já acabando, né? Daqui ano que vem já acaba os 2 mandatos. Estamos aqui na segunda gravação do podcast. Meu nome é Gustavo Melo, hoje você é o segundo apresentador. Meu nome é Gabriel Grisotti, eu sou apresentador, né, do Byte Talks e nós estamos aqui com o Mongelli hoje. Fala um pouco sobre você, Mongelli. Boa tarde. Falar sobre mim, da minha vida. Bom, não sei se vocês sabem, eu não fiz computação, né, na graduação. Então eu fiz matemática aqui na Federal, mas que era o mais próximo que tinha de computação na época aqui, porque eu não tinha como sair de Campo Grande na época. Aí eu fiz a matemática, mas no ano seguinte, eu entrei em 86, em 87 começou o curso de ciência da computação. E eu fiz algumas disciplinas, mas eu acabei acelerando o meu curso, eu terminei antes do prazo. Então eu não usufruí muito das disciplinas da computação, porque elas nem existiam ainda, elas nem estavam sendo ministradas. E o meu sonho na época era ser gerente de CPD. Na época a gente tinha centro de processamento de dados, meu sonho era ser gerente de CPD. Mas eu fiz matemática, licenciatura, aí eu fui dar aula, quando eu estava no 3º ano da faculdade, eu fui dar aula numa escola particular, que tinha sido a escola onde eu tinha estudado, né, no Oswaldo Cruz. Eu dava aula à noite para uma disciplina, era magistério, que eu dava estatística, e eu dava aula para contabilidade, para o técnico de contabilidade. Eu dava aula numa disciplina que chamava mecanografia e processamento de dados. Então era para essa introdução às máquinas, às tecnologias que estavam aparecendo ali, né? Já tinha microcomputadores, tudo, mas era bem restrito. E eu sempre gostei de dar aula, né? Acho que a minha essência era ser professor, filho de professores, né? Então eu gostava daquilo. Aí eu fui fazer o mestrado, fiz concurso para cá, para a UFMS, entrei na UFMS em 91, então esse ano eu faço 32 anos de UFMS. Eu não tinha mestrado, quando eu tinha só os créditos do mestrado, quando eu entrei aqui, fui para Corumbá, trabalhei em Corumbá de 91 até 99. Aí em 94 eu fui terminar o meu mestrado, em 95 eu terminei o mestrado, eu defendi em junho, aí em 96 eu saí para o doutorado. Aí em 99, como eu estava prestes a terminar o doutorado, teve uma grande movimentação aí de professores, e eu acabei vindo para cá porque eu tinha uma necessidade do mestrado, né, de doutores no mestrado. E doutores não eram fáceis de encontrar na época. O que exatamente é mecanografia? Mecanografia é a parte mecânica, né, o que você usa para calculadores, computadores, tudo isso faz parte da mecanografia. Né? Na época existia isso, na época existia esse... Porque não tinha eu tinha um computador pessoal, na época era que meus pais compraram, eu entrei... Na realidade, assim, a computação, ela veio quando eu estava no 2º ano do ensino médio. Até o 2º ano do ensino médio eu queria ser médico. E eu gosto de medicina. Então, se eu pudesse, né, se desse, eu acho que eu arriscaria. Né? Mas eu gosto de medicina, gosto da área médica, gosto também, né, gosto de estudar sobre isso, gosto de ler. E me apresentaram um computador quando eu estava no 2º ano do ensino médio. Eu fui fazer um curso de uma linguagem de programação que eu não sei nem se vocês já viram, chamava BASIC. BASIC. E era num CP500, um Prologica, que era um computador nacional, um CP500, eu aprendi a programar e daí eu queria fazer computação. Gostei daquilo. Na época eu ganhei de presente um TK-85, que era um Sinclair, Z80, era pequenininho, na TV preto e branco. Aí os comandos, a tecla de borracha, era horrível programar naquilo. Aí quando eu entrei na universidade, eu ganhei um MSX, né, que era colorido e tal, e daí programava. Daí eu levava nas minhas aulas lá, eu levava o meu computador único para mostrar para eles o que era um computador, como ele funcionava, porque não tinha laboratório de computação, nada disso.
Mas era uma introdução ao uso de máquinas, né? No final das contas, era como é que funcionava o processamento de dados, o que era processamento de dados. Então, era isso que eu abordava na disciplina que eu ministrava lá. O doutorado, o senhor falou que saiu para fazer. Não, eu saí aqui, no Brasil. O meu mestrado e meu doutorado foram na Universidade de São Paulo, no Instituto de Matemática e Estatística. Então, eu saí, terminei 6 meses depois eu já entrei no doutorado. Aí você disse que sempre gostou de ser professor, que é filho de 2 professores, mas aí você passou a ser o diretor aqui da Facom, aí você deixou de dar aula, né, acredito? Ou continuou dando aula? Não, continuei dando aula, pelo menos uma disciplina por ano eu tenho ministrado. Nos últimos 2020, nos últimos 3 anos, 2023, últimos 3 anos eu tenho ministrado uma disciplina para curso de engenharia de software. Mas eu continuei dando disciplinas mesmo tendo cargo. É que eu gosto lá da sala de aula, acho que dá uma arejada. Você só não consegue, assim, a grande questão de dar aula é com o cargo é o prejuízo que às vezes do aluno, né? Porque às vezes você tem que ter uma reunião, você tem que não pode dar aula. Você tem um compromisso, eu não gosto. Eu não gosto de ficar quebrando, né? Então, nos últimos anos eu tive sorte. Bom, teve 2 anos de pandemia, não, 20, né? 20, são 4 anos. Os 2 anos da pandemia não tinha tanto problema, né? Então você conseguia ajustar. Mas quando voltou presencial, aí eu tive sorte de não perder aulas. Se eu perdi 1 ou 2 no total, foi... Aí você dá, tipo, dá aula de várias matérias, né? Tem uma preferida que você gosta mais de dar aula? Ou você gosta mais da questão, tipo, não tem muito foco na matéria, tem mais foco de dar aula em si? Eu gosto muito de algoritmos 1. Eu gosto de plugin 1. Eu gosto de ver a descoberta, sim. Eu gosto de ver o florescimento, a hora que vocês chegam aqui e começa a crescer. Eu gosto também dessa disciplina da engenharia de software, é muito boa. Eu gosto muito de dar, assim, porque mexe um pouquinho com a análise de algoritmos, né? Análise de algoritmos mais light, né? Que eles não precisam que aprofunde tanto, mas tem umas noções de heurísticas, são algumas coisas que eu trabalhei com meus alunos de mestrado, então é gostoso dar essa abordagem, né? Mas acho que quando você pega lá o aluno na hora que está começando, constrói e depois... O que eu gosto é a hora que eu pego o aluno, a hora que eu vejo o aluno entrando e daí eu vejo esse mesmo aluno na hora que ele termina o curso, né? Então, assim, é gostoso, né? Ter essa sensação de dever cumprido, né? Que você plantou a semente lá e o aluno chegou lá no final. É legal que o Edson, ele falou coisas bem parecidas nesse sentido também, né? Ele dá prog 1 também, aí a gente entrevistou ele tava falando, né? Eu gosto de ver a carinha de vocês. Ele até falou um negócio como se o aluno tivesse um choque ali, tipo, no momento que ele terminasse o algoritmo 1 ou 2, um choque como se mudasse a mentalidade, sabe? Como se desbloqueasse um novo raciocínio. Eu vi um pouco disso em algoritmos 2, que você acaba estudando C++, até porque eu gosto bastante de C++, só que a vida acabou me dando uma afastada ali, mesmo gostando, me puxou pro Java, mas é isso. O senhor falou na pandemia, né, que quando voltou presencial na pandemia, qual o senhor acha que foram as principais dificuldades que teve aqui? Se a Facom foi muito prejudicada com isso? Eu acho que a Facom, assim, sendo bem frio, eu acho que acabou sendo a menos prejudicada por ter esse contato mais próximo com a tecnologia, né? Tanto dos alunos quanto dos professores. Então, o gerenciamento disso não foi complicado. Das aulas, da parte acadêmica, não foi complicado. Acho que o grande complicador foram os cuidados com a doença, que é uma doença que a gente não conhecia, era uma doença que você não tinha vacina, é uma doença que matava, né? Então você não sabia como lidar com aquilo. Então essas questões de lidar com a doença, com a existência da doença, foram mais complicadas do que a parte acadêmica. A parte acadêmica a gente teve que se adaptar muito rápido. E para a área de computação, acho que a gente não teve grandes dificuldades, né? Claro, era uma coisa totalmente nova, com possibilidade de falhas,
você ficar ali imerso o dia inteiro. Tinha dia que eu trabalhava 14 horas, né? Ia de reunião em reunião em reunião e dava aula em reunião e tal. 14 horas você ali e você em casa fazer as coisas que tinha que fazer. Então acho que é complicado. Mas a gente teve que fazer adaptações. Então, na disciplina eu tive que mudar o jeito de dar a avaliação, por exemplo, porque a avaliação mudou, né? Do que a gente fazia, vamos lá, vamos fazer prova. Como é que eu vou fazer prova? Acho que esse era o grande. Dar aula não é tão complicado, mas avaliar é complicado. E daí eu fiz umas coisas meio diferentes assim com os alunos. Então eu fracionei a prova. Então não fica assim, é uma prova que vai durar 2 horas. Não. Cada prova dura 50 minutos e ela é dada em 3 dias distantes, diferentes, né? Então eu faço uma revisão antes da prova. Então, antes de começar a prova, tem uma revisão do que vai cair na prova. Mas você só sabe o que vai cair na prova na hora da revisão. Então, você tem que estudar tudo. Então, de certa forma, teve essa... a gente teve que se reinventar em alguns aspectos. E o senhor gostava muito de dar as aulas ao vivo, de dar as aulas gravadas? Ou disponibilizava depois da gravação? Eu detesto disponibilizar as minhas gravações. Eu não gosto, eu acho que fica ruim, eu não gosto muito de me ver depois de pronto. Eu gosto de ali e vai fazendo e vai tocando. Então eu gostava de fazer ao vivo. Todas as minhas aulas foram ao vivo e eu disponibilizava o material depois, né? Mas... Eu, como aluno, também eu fazia muito mais ao vivo, porque às vezes o professor mandava gravado e acabava não assistindo, porque ele dava aquela preguiça, tinha outras coisas para fazer. Isso é uma coisa que pode acontecer, sim. Teve uma técnica que um professor usou que foi muito interessante, na verdade, na minha concepção, que ele não fazia aula ao vivo, ele só dava gravado, só que as gravações dele eram bem resumidas, direto ao ponto e da matéria, né? Então, tipo, ele fazia um foco específico de dar aula, como se fosse videoaula mesmo, de YouTube. E eu acho que foi bem interessante, pelo menos como uma experiência minha mesmo. E o tipo de avaliação dele são trabalhos. Sim. Então, eu achei que foi bem interessante. Foi o Renan, de Lab Hard. A gente não consegue... É que eu não gosto de gravar. E eu tenho um problema sério. Às vezes que eu precisei gravar uma aula ou outra... A hora que acabava, eu falava, não, mas não ficou bom. Daí você ia, gravava de novo. Então, se deixasse, nunca ia ficar bom, né? Aquela coisa meio perfeccionista. Não, eu podia ter falado isso. Quando você está em sala de aula, não adianta, né? Você não falou e tudo bem, né? E quando você grava, às vezes você precisa medir o que você vai falar, né? Então, mesmo... você tem que tomar mais cuidado, porque aquilo vai ficar registrado. Mesmo nas aulas ao vivo, né? Então, tinha coisas que eu não podia fazer nas aulas online que estavam gravadas. Então, eu brinco muito com os alunos, né? E tal, com todo respeito, tudo, mas mas aquilo gravado não fica legal, sabe? Então tira um pouco da sua liberdade de estar em sala de aula. De não poder circular, porque eu circulo na sala de aula, eu ando muito na sala de aula, então ficar aqui preso assim, sentadinho lá, falando, era muito ruim. E a interação não era muito ruim, não era muito boa. Não tinha interação. Até que foi muito engraçado, a hora que voltou presencial em 2022, eu peguei uma turma que eles perguntavam, e tinha dia que eu saía morto de cansado da aula, assim, né? Daquela cobrança daquilo, porque você não sabe o que vem de pergunta, né? Mas era muito gratificante, eu falava isso para eles, é muito gratificante, porque você entrar em sala de aula, você falar, aí termina, aí você não sabe se você agradou, se eles entenderam, se está tudo bem, se ninguém entendeu nada, você não consegue, né? Você não tem a medida. Então, eu queria entrar bastante nesse quesito. Você percebeu, então, que, pelo menos eu tenho mais essa visão, que a turma que entrou depois, pós-pandemia, tiveram esse mais ânimo, parece, assim, de querer perguntar as coisas. E também era uma turma mais unida, dá pra perceber também, tipo,
o pessoal que parece que entrou na pandemia, ele parece que era mais solto, tipo, os alunos em si, sabe? Não é tão unido assim que nem os que foi anterior e depois da pandemia. Porque ela não deu esse vínculo presencial, né? Esse vínculo pessoal, porque a gente precisa disso também, né? Então, principalmente quando as turmas que a gente recebe, os alunos são mais jovens, eles precisam dessa interação, faz parte do aprendizado deles essa interação, né? É como as crianças que vão para a escola, né? Então, elas vão para a escola não só para aprender o conteúdo, elas vão para aprender a se socializar, né? Então, vocês acabam aprendendo a se socializar no início da vida adulta, né? Então, ali é o momento de aumentar os vínculos, criar vínculos. É que essa é uma experiência meio pessoal, mas, tipo assim, eu visitei meus colégios depois, né? E eu percebi que, foi pós-pandemia, né? Eu percebi que o povo parecia muito mais elétrico e mais unido, na verdade. Tipo, deixar o povo dentro de casa pareceu fazer as pessoas quererem mais interação depois disso, né? Depois. Então, elas tinham essa necessidade, né? Então, acho que elas, de interação, de perguntar, de colocar, de questionar. Aí, agora parece que já está começando a voltar ao que a gente era, né? Então, tinha aquela ânsia que ela já começou a ser suprida, né? Então, eu acho essa parte triste. Eu fico pensando como é que... Por que essa energia foi dada? Como é que isso aí funciona, sabe? Será que tem algum tipo de ciclo saudável desse tipo de coisa? O que está acontecendo? Entendeu? Eu fico pensando bastante nisso, porque eu fui lá no colégio, cara, o povo se reunia assim, de uma forma que era engraçada, de anos diferentes, se reuniam para bater bola lá e todo mundo, tipo, brincando, tranquilo. Parecia um povo mais animado, mais interativo, assim. Pelo menos na época que eu estudei, assim, não era... Tipo, tinha brincadeiras, tinha animação, mas não era tanto assim, né? Mas eu acho que foi mesmo o choque pós, né? Então, você olha... A hora que começou a liberar, você pode ir no cinema, você pode ir no teatro, você pode ir no show, você pode, entender entre as pessoas, você pode viajar. Então, tinha aquela energia que tinha ficado represada e que precisava da vazão daquilo, né? Sim. Porque não fica... O nosso padrão como ser humano, claro, tem pessoas, eu respeito cada um, que gosta de ficar em casa, no cantinho delas. Tem gente que não... que foi indiferente, sabe, a pandemia para eles, a menos da presença da doença, né? Porque ele gosta do cantinho dele, gosta de ficar ali. As questões de interação são mais... o nível de necessidade de sociabilizar é menor, né? E é o padrão de cada pessoa. Mas a nossa tendência como seres humanos é de socializar, é de estar junto, é de trocar informação, sabe? E você tá ali numa tela olhando as pessoas do outro lado. É muito estranho. É meio solitário, parece até. Eu falo até na nossa área de computação, às vezes eu sinto que é muito solitário, porque, por exemplo, a hora que a gente está programando ou fazendo algo do tipo no computador, é só você e você ali. Você não tem uma interação com ninguém ali. É só você e sua cabeça. Às vezes você fica 7, 8 horas ali na frente do computador. Aí parece que você não está no mundo real, pelo menos para mim. Né? Às vezes eu tenho a sensação, como se eu estivesse construindo algo, mas não fosse de verdade. Sim, porque na realidade não concretiza, né? O que você faz ele não é uma coisa concreta, é um código que vai fazer alguma coisa, né? Agora isso é uma questão preocupante das pessoas da área de computação, esse isolamento, né? que acaba fazendo. Então as pessoas trabalham 7, 8 horas ali, elas precisam interagir, elas precisam de paradas para interagir. Né? Senão, realmente, elas ficam ali confinadas. E tanto é que os ambientes, hoje em dia, de programação são abertos, né? São as ilhas e as pessoas ali abertas, né? E as pessoas ali se vendo, passando umas pelas outras. Então, elas não ficam em salinhas confinadas. Né? Nessas Big Techs, você olha os vídeos, o pessoal que trabalha é um ambiente bem caseiro, assim, o pessoal todo mundo junto, aí pode sair para tomar cafezinho, tem um Discord. Porque precisa disso. E queira ou não, essa questão do cafezinho, de dar uma paradinha, se resolve muita coisa. Então, eu acho que não é nem questão do isolamento só também, é uma questão de cansaço, né? Sim. Você tem um cansaço mental muito grande de você ficar lá isolado, mexendo no computador, né? Sim.
Aí você, parar, sair, fazer alguma coisa, um exercício físico, inclusive, é essencial, eu acho. Não só para questão de saúde física, né? Mas é questão de saúde mental. É o principal. E resolve até os problemas. Às vezes eu tô com um problema no código, quando eu consigo resolver, eu saio pra tomar um banho, tomar um café. Aí de repente, vem a ideia. Tomar banho é ótimo, porque você relaxa, né? Às vezes eu resolvia problema de madrugada, dormindo. Eu lembro no doutorado, às vezes dormindo, vinha aquela na cabeça, daí eu acordava assim, eu te falei, e agora? Eu não posso esquecer, não posso esquecer. Eu ficava às vezes com preguiça de pegar papel. Eu falei, não posso esquecer, não posso esquecer, não posso esquecer, eu tenho que experimentar isso, eu tenho que experimentar isso. Aí eu acordava e já anotava, né? Pra testar. Esses dias eu tive algo bem parecido, que na disciplina de laboratório de hardware, aí tinha algum problema lá, acho que de algum exercício, era do trabalho, não sei, que eu não estava dando conta de resolver. Eu tinha ficado umas 4 horas em cima, assim, tentando resolver, sabe? Aí eu não dava conta de jeito nenhum. Aí eu fui dormir, eu ficava pensando no código, ficava vindo da minha cabeça mais ou menos como que eu ia fazer. Acho que eu até meio que cochilei, eu dormi, não sei, acordei no meio da madrugada, umas 2 da manhã ali mais ou menos. Aí esperei uns 30 minutos e falei, não vou conseguir dormir, eu fui pro computador para resolver. E saiu a solução, assim. É a hora que você tá relaxado, porque às vezes a hora que você tá ali na tensão, a própria cobrança sua, você não enxerga as coisas. É meio que assim uma cegueira, né? Você tampa o seu cérebro, você não enxerga código, não enxerga o errinho, não. Você nem percebe que você não tá enxergando. Depois você olha assim e fala, nossa, o erro era aquilo ali. Ponto e vírgula, Nossa, é horrível. A eu perdi tanto tempo e era coisinha de nada. Né? Sim. E às vezes as pessoas que não são da área, elas não têm consciência disso, né? Elas são usuários e elas não têm consciência do que está por trás do que ela está usando, né? Do sofrimento que é a hora que você está fazendo. Claro, você programa com prazer também, né? Então, você tem prazer em fazer as coisas e tal, é gostoso. Rodar, as coisas funcionarem, é muito bom, né? É muito prazeroso esse retorno de você ver a coisa funcionando. Mas o tempo, às vezes, você gasta mais tempo resolvendo os bugs do que necessariamente fazendo, né? Porque tem hora que encasqueta em algum lugar ali e não vai. E às vezes a coisa é tão boba e você precisava só dar uma relaxada para enxergar o que está acontecendo. Sim. E eu acho engraçado porque você tinha até falado antes que algumas pessoas não, né, às vezes gostavam muito do cantinho delas e tipo, não viram tanto, a vida não mudou tanto delas assim, né? Eu acredito até que eu sou um pouco dessas pessoas, porque eu percebo que ao meu redor as pessoas gostam mais de sair do que eu, né? Eu até sou de ficar no cantinho, assim. É engraçado que deu um pulo do gato, né? Minha vida foi mudando também com a questão da pós-pandemia e, tipo assim, eu percebi que, na verdade, era muito bom pra mim, né? essa interação, né? Mas, tipo, tem diferenças entre as interações também. Às vezes a pessoa, ela se sente mais confortável em meio de pessoas, tipo assim, ela ir pro shopping, encontrar várias pessoas, às vezes ela se satisfaz, que é o meu caso, assim, me satisfaço com um grupo de amigos, assim, na casa, assim, e fica tranquilo também. Então, é engraçado que você pontuou essa questão de ter pessoa para pessoa, né? E eu vejo que muitas pessoas aqui da Facom, elas têm um perfil, né, desse de ficar mais no canto, assim, e tal. Mas mesmo assim, mesmo para essas pessoas, mesmo que às vezes elas não percebam, a interação é muito essencial. É necessária. Porque tem a velha questão, né? O que é normal e o que é patológico. Né? Então você tem que saber o limite do que eu ficar lá o tempo todo fechado, não interagir com ninguém, pode ter alguma patologia associada. Então a pessoa tem que entender por que ela não quer interagir. Né? Qual o problema dela interagir se a tendência nossa é de interação? Né? Então, o que atrapalha? E naquele momento pode ser que a ausência de interação seja benéfica para ela, mas na vida, no que ela vai fazer, né? E hoje em dia, essa questão da interação, do trabalho em grupo, de conversar, de trocar informações, ela é muito necessária nos postos de emprego, né? Nos postos de trabalho, onde você vai fazer. Principalmente na computação, apesar de você ficar ali
fazendo as coisas, mas você precisa trabalhar em equipe, você precisa trocar informação. Tanto que a gente não mexe com o código inteiro, né? A gente mexe com partes de códigos que a gente tem que entender dessas pessoas. Sim. Então a interação é realmente muito essencial. Desculpa eu ter te cortado. Não, eu reparei isso daí também, porque eu não sou da engenharia de computação em si. Tipo, eu vim pra cá, eu era da engenharia física. Aí eu resolvi trocar, até porque... Eu não sei porque que eu escolhi, entrei na área da física, mas acho que é porque eu gostava um pouco de física no ensino médio. Mas desde pequenininho sou bem viciado em computador, né? Aí eu vim pra cá, eu reparei muito isso no pessoal aqui da Facom, tipo, em si, nos alunos, sabe? Eu reparei que eles eram mais fechados que o pessoal lá da física, por exemplo, pra conversar, sabe? Era mais complicadinho você puxar assunto ou coisa assim. E eu também acho que na época eu tinha parado de jogar, já tinha um tempo também, o pessoal que gosta muito de jogar ou de assistir anime, essas coisas, eu não sou muito mais disso, sabe? Eu era mais assim na adolescência. Aí fica até meio complicado puxar assunto também. Porque às vezes o jogo, é uma coisa que eu falo, o jogo, na realidade assim, claro, a sociedade mudou. Então, outro dia a gente estava conversando sobre isso. Eu saía da faculdade, o que eu ia fazer? Eu ia para casa, aí eu tinha até o meu MSX que às vezes dá para jogar um pouquinho, mas não ficava muito tempo. Tinha videocassete que você assistia, aí eu brinco que não tinha shopping, então a gente ia no supermercado Soares para passear, assim, comprar alguma coisa no mercado e tal. Mas você não tinha outras demandas. Então, as outras demandas eram de contato, de estudar, de fazer as coisas. Hoje em dia, a oferta de informação é muito grande. Né? Então, você sai daqui, aqui já né? Você já tem o WhatsApp, que é eu tenho um problema, é toda hora. E você acha que você tem que estar disponível para ele, né? Aí tem Facebook, Netflix, todas essas coisas. Então, jogo e cinema. Então, é muita coisa para você fazer. Né? E você falar, se você privar... Eu falo isso para os... Eu não sei se eu conversei com vocês quando vocês entraram, né? Mas provavelmente sim. E você não, porque você entrou transferido, né? Então, de que você precisa fazer isso. Porque ela é o assunto. Né? A série que eu assisti, o jogo que eu joguei, a postagem que eu vi. Né? Então, isso faz parte da sociedade, faz parte. Você não pode privar as pessoas disso, mas eu acho que a grande chave é equilíbrio. Sabe? Então, é você saber dosar. Então, agora é hora de estudar, agora é hora de eu posso jogar, posso fazer esporte, posso passear, mas eu tenho que equilibrar. E a vida da gente é isso, é equilibrar, senão você não consegue equilibrar e priorizar. Então, equilibrar, e a hora que eu preciso colocar esse equilíbrio, eu preciso colocar prioridades. Isso eu preciso fazer antes, isso pode esperar, isso não vai fazer diferença se ficar para amanhã, isso precisa ser feito hoje. Então, essa é a chave para... acho que para ajudar bastante ao longo do curso. Né? Então, a hora que os calouros entram, eu sempre falo para eles, pode fazer tudo isso? Pode, deve. Mas se você não dosar, se você não se planejar, se você não priorizar, o curso consome, né? Então, as disciplinas consomem. E o curso em si, de engenharia de computação, os cursos de computação, no geral, são bem difíceis, né? A taxa de reprovação já é bem alta das matérias, costumam ser. E de engenharia também, né? Aí junto engenharia e computação. Mas de forma geral, as ciências exatas, eu falo assim que é uma coisa que o homem criou, né? Então você vai trabalhar em cima de uma coisa abstrata, né? E a base é abstrata, a base é matemática, é uma abstração. E você entender essa abstração para converter em coisas práticas, né? Que é o que a computação faz, nem todo mundo tem essa estrutura mental para lidar com isso. Infelizmente, muita culpa do nosso ensino, né? Da forma que é nosso ensino, que eu falo, né? Então, a matemática, às vezes, ela é vista... por que eu estudo matemática? Para decorar aquele monte de fórmula, aquele monte de expressões, saber calcular, fazer aquelas contas. Na matemática, a gente aprende no ensino fundamental e médio, para nos ensinar a pensar. E as pessoas não têm consciência de que a matemática ajuda a pensar. Que na matemática é essência para você pensar. Então,
E a hora que você pensa, você sabe, você usa os conceitos, né? São ferramentas, né, para você resolver. É como quando a gente entra em algoritmos e programação, né? Algoritmos 1. Não é para aprender linguagem. Você não termina a disciplina sabendo uma linguagem. Você precisa terminar a disciplina sabendo resolver problemas. A linguagem é só o meio para você expressar a solução, mas o seu pensamento, né? O meio para você expressar o seu pensamento. Mas a chave é você resolver problemas. E quem é da computação é o resolvedor de problemas. As pessoas da computação são resolvedores de problemas. É isso que a gente faz. Resolve problemas. E a matemática é isso que está por trás, né? Você resolver problemas. Então, é essa formação. E é outro equívoco, né, que eu sempre falei. Eu já fui para reitor, já fui de graduação, eu sempre falei. A gente tem... O ensino médio, ele não é feito, ou não deveria ser feito, para você prestar uma prova. As provas de vestibular são consequências do que você aprendeu. Até o ensino médio, a gente está formando cidadãos. E as pessoas esquecem a formação geral do cidadão. Então, a hora que você aprende matemática para pensar e para aplicar, a hora que você aprende a língua portuguesa para você poder se expressar bem, para você conseguir conversar e interagir com as outras pessoas, com o meio, a hora que você aprende história para entender o que acontece, a hora que você aprende geografia para você entender o seu meio, a biologia. Então, tudo isso que você aprende, eles te formam como pessoa. Então, aí você, não, vou fazer um curso superior, escolho o curso superior, e o curso superior é o segundo passo, onde você está entrando na fase adulta e você vai aprender a parte técnica. Mas, de novo, você aprende a parte técnica, mas isso é uma consciência que os professores têm que ter, né? Você forma cidadãos. Queira ou não, cada professor que passou pela vida de vocês, ele mudou um pouquinho vocês. Como vocês mudam a gente também, né? Então, nas minhas aulas, na hora que eu termino, eu agradeço, né? A disciplina, no final da disciplina, eu agradeço o tempo que a gente passou junto, porque foi um tempo de troca, né? Mas vocês acabam levando muito de cada um de nós. Nós somos exemplos para vocês, né? Vocês levam o jeito que a gente se comporta em sala, o jeito que a gente conversa, o jeito que a gente faz, como vocês aprenderam com os pais de vocês, com os professores da escola. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Então, é uma formação técnica e uma formação cidadã, aquilo que era geral, e você escolhe a hora que você quer no ensino médio, né? Até o ensino médio, que é para a vida, e a hora que você pega, não, agora eu quero fazer isso, então eu quero ser esse profissional. Então, isso que é a carga que vocês devem. Você falando de ensino, essas coisas, esses dias eu acho que eu comentei até no grupo, de uma disciplina que eu acharia bem legal ter, que era uma disciplina talvez que ensinasse melhor o aluno a estudar em si, ou como uma forma dele aprender, ou ensinasse alguma técnica. Porque às vezes eu acho que eu fico muito perdido ali para estudar, sabe? É como se eu não soubesse estudar de verdade. Eu só sento ali basicamente e começo a programar, ou começo só a ver o vídeo e escrevendo, tentar anotar. Isso é legal, né? Mas você fala assim, nós vamos fazer uma disciplina sobre isso, todo mundo vai virar o rosto, assim, não vai gostar desse tipo de coisa. Mas talvez uma forma de organizar melhor. Tem algumas coisas que é engraçado, né? Ontem eu estava conversando com um colega de vocês, ele falou, professor, o senhor me viciou numa coisa, agora eu preciso de papel e caneta para raciocinar. Você entendeu? Então, que é um método de estudar. Na realidade, que é o que a gente precisa fazer também a hora que você dá a disciplina. Então, quando eu dava algoritmos 1, e ele foi meu aluno de algoritmos 1, quando você dá algoritmos 1, por exemplo, e eu falo isso para minhas turmas de implementação, já é terceiro ano, né, na engenharia de software, porque hoje em dia você chega assim, acho que alguns de vocês devem fazer isso, ou talvez todos vocês façam, tem que resolver tal problema. Dá lá um problema, daí fica pensando. Eu não vejo ninguém pegar um papel e desenhar, você entendeu? E é o uso do que você tem, certo? Dos seus... da sua visão, da sua audição, do seu tato. Então, tá ali desenhar, você enxergar o que você vai fazer. Então, esse é o problema. Qual que é o exemplo? O que eu quero fazer?
qual que é a entrada. Então, isso é planejar, sabe? Então, a hora que você desenha, que você escreve, você vai concretizando aquilo e vai tendo uma visão. Quando você deixa só que, eu vou ficar pensando, você não consegue enxergar, sabe? Você não consegue ter uma visão. Então, eu sempre insisti, foi isso que ele falou, né? Tenho que pensar as coisas, eu preciso escrever, eu preciso desenhar, que é o jeito de você esquematizar, que é um jeito de você, antes de ir, por exemplo, na computação, de programar, você faz o esquema do que você quer, você entende o seu problema, agora eu sento. Eu brinco com meus alunos que você chega lá na aula de laboratório, muito bem, vamos resolver esse problema. Eles sentam, se é C, eles já começam lá, include não sei o quê, não sei o quê. Nossa, mas calma, isso é secundário. Agora você precisa pensar, precisa entender o problema, como é que você soluciona, para depois você construir. Então, não sei se se é o jeito que vocês estão vindo, ou se é a ansiedade, que hoje é generalizada, né? Então, quer resolver logo, para fazer, para funcionar, para não sei o quê, e às vezes não consegue, não para pensar, sendo que aquele tempo que parece perda de tempo, ele não é perda de tempo, ele é ganho. Porque você não vai ficar um tempão ficando experimentando as coisas, mas você vai ter a coisa planejada. Né? Eu pergunto, você chega assim, um engenheiro, ele chega e fala assim, não, aqui você coloca uma parede, aí você puxa um teto aqui, daí você coloca uma coluna ali que vai precisar. Sabe? Então, ninguém faz isso. O que o engenheiro faz? Ele planeja, ele desenha, ele faz, ele calcula, aí, muito bem, está pronto, agora a gente vai começar a executar o que está desenhado. Então, por quê? Para ele enxergar o que está acontecendo. Essa questão de lógica, até, eu tenho um negócio que eu não dou conta de programar no laboratório, durante a aula. Eu não sei por que não sai nadinha. A não ser quando é prova. Quando é prova, sai. Desespero. Eu não sei, mas a hora que eu chego em casa, sai. Mas eu tô aqui, a hora que o professor está explicando, não sei o que, passa algum exercício, e na sala de aula não sai. Eu começo a pensar, parece que eu esqueço síntese, sabe? Mas às vezes é a questão da pressão do momento, né? Então, é a questão de lidar com aquele momento, né? O que está acontecendo naquele momento? Por que você não consegue? Você fica ansioso para fazer? A presença do professor ele pode já olhar, ele já vai falar, já vai corrigir, já vai criticar. Então, é o jeito de lidar, realmente. E é o jeito que cada um lida, né? Só que aquilo que não é... que você percebe, eu deveria conseguir. Então, como é que eu vou lidar? Como é que eu vou resolver isso? Né? Se eu não estou fazendo isso como deveria, como que eu posso melhorar? Né? E daí você buscar jeitos de você melhorar, porque eu tenho que conseguir, eu consigo fazer em casa, por que eu não vou conseguir fazer aqui? Eu acho engraçado nesse ponto aí, na verdade, porque eu gosto de imaginar. Eu não gosto de pegar muito... Eu gosto de pegar lápis para fazer rabisco. Tipo assim, eu tô imaginando lá o problema e tal, aí eu acho que não vou lembrar alguma coisa, eu coloco um número em algum lugar. Eu gosto de usar a mesa, eu usar o que tiver na frente. Aí eu coloco lá pra ir me ajudando na construção. Se eu esquecer, eu volto lá pro desenho. Mas eu gosto mais de imaginar. Uma coisa que eu acho muito interessante também hoje em dia, a gente tem tablet, né? Sim. E tablet é uma coisa maravilhosa. Sim, porque você consegue desenhar. Consegue desenhar, consegue digitar, consegue fazer tudo, né? E tem um aplicativo, inclusive, no tablet, que você consegue, tipo, gravar a aula, o áudio da aula, e quando você toca o vídeo, ele vai escrevendo, ele vai fazendo a reprodução da sua escrita com o áudio da aula. E é, tipo, bem bacana. É bem bacana o tablet hoje em dia. Mas é legal, interessante o que você falou, o conceito, que eu lembro que antigamente, principalmente, né, eu usava muito. Nossa, o povo ficava bravo comigo, né, depois, porque eu ficava com a carteira cheia de escrita e tinha que apagar tudo. Depois. Mas eu apagava tudo, cara, mas eu adorava usar a carteira. Que tem uma coisa que, para registrar, para você aprender, quanto mais sentidos estiverem ativos, mais fontes de resgate você tem da informação. Então, uma vez eu brinquei, eu falei assim, acho que eu vou colocar uma essência, eu vou colocar um chão da fumacinha lá,
incenso, vou ligar o incenso, vou botar uma musiquinha bem baixinha aqui na aula para a gente ter várias fontes, eu brincava, né? Mas quando você estuda que você resgata, você tem mais fontes de resgate de informação, é melhor, né? Então, quando você usa a sua visão e você está ali desenhando, então você está construindo. Então, você resgatar aquilo que você construiu é muito importante, né? Então, fazer o exercício, por isso que a gente faz exercício, né? Resume. Tem gente que escreve muito. Tem um amigo que escreve. Está ouvindo e está escrevendo. É o jeito dele estudar. Então, ele precisa... ele registra, né, a hora que ele faz. E é importante essa presença de mais de um sentido ativo, né? Senão você fica... Se você ficar, você está lá, audição e visão lá... mas falta alguma coisa, né? Então você tem só dois pontos de resgate, né? O que você ouviu e o que você viu, mas e o que você fez, né? O que você executou. Tem um professor até, ele já é falecido já, se eu não me engano o nome dele é Luigi Pierre, não sei se o senhor já ouviu falar. Não. Ele fala até, tipo, quando vai estudar para uma prova, coisa assim, tipo, a hora que você for revisar, você chupa uma balinha, vamos supor, de cereja. Aí você chega na prova, você usa a mesma balinha de cereja. Ela resgata. Mas interessante. Ele resgata. Daquilo que você não aprendeu, eu nunca tinha ouvido a balinha de cereja. Até vício tem associação com isso. Tipo, eu já vi podcast tipo, de psiquiatras, essas coisas falando, que às vezes muita coisa de vício em relação às drogas, coisa assim, é porque dá gatilho. Por exemplo, soldado em guerra, usa muita heroína. Eu lembro desse exemplo. Tipo, eles usam muita heroína lá. Só que quando volta pra casa deles, 90% assim corta o uso. Não é mais viciado. Tipo, heroína é muito viciante. Ali é porque não tem mais aqueles gatilhos, aquela sensação que tinha lá, entendeu? Aquele desespero. É um ambiente bem diferente. É um ambiente totalmente diferente. O ambiente muda muito isso também. Que é o resgate da sensação, né? Então, a droga é o resgate da sensação. Então, a sensação foi prazerosa, como é que eu vou resgatar essa sensação de novo? Como é que eu vou resgatar? E você entra no ciclo, né? De resgatar a sensação, resgatar aquilo que foi pseudo maravilhoso, né? Porque é só na cabeça, né? Que ele foi maravilhoso. E também a própria questão da droga, eu já tô até me perdendo. Que tipo, o Gabriel falou, é que na situação que você usou, tem uns gatilhos, né? Tipo, se você não tá sem a droga, mas se você tá naquele mesmo ambiente, as sensações são as mesmas, seu corpo lembra você da droga. Quando você muda o ambiente, cadê? Não tem mais aqueles gatilhos lá, né? O cérebro não lembra mais, acaba entrando no esquecimento. Uma estratégia bem interessante também, né, para tratamento. Sim. É isso que eles fazem, tipo, para reabilitar o pessoal viciado. Tipo, eles levam para um outro ambiente lá, entendeu? Para tirar daquilo lá. Até porque se eu não me engano, uma das mais difíceis de parar até o cigarro, porque ela tem muito gatilho e você pode usar em qualquer ambiente. E ela não vai deixar sua mente alterada, como o álcool, algo do tipo. Então, qualquer coisa, tipo, às vezes um café ou depois de comer, já dá gatilho na pessoa. Então, é muito difícil. Eu acho isso muito legal, que nem a gente estava falando que tem a balinha de cereja para a prova, que isso vale para muita coisa, né? Sim. Então, às vezes, você está num campo ruim, você está numa fase ruim da sua vida, mudar de ambiente eu acho que é muito legal. Por quê? Porque se você tá lembrando de muita coisa ruim para sua vida, assim, você está num momento ruim, você está num momento para baixo, as coisas estão sem energia e tal, né? Se você muda de ambiente, aqueles gatilhos não estão mais ali. É capaz de você alterar essas coisas por causa disso. Alterar essa visão para baixo, assim. É uma coisa que eu acho que eu comecei a formular bastante, né, nos últimos meses, assim, né? Com as experiências que eu tive. Falei, cara, pensando melhor assim, que, né, tipo, eu agora tô morando em 2 casas. Assim. Eu tô dando a exposição da minha vida. Que eu comecei a namorar, aí a gente divide as casas. E, cara, trocar de ambiente foi uma experiência muito, muito interessante. Que realmente, cara, muda a sua cabeça. Você deixa de fazer as mesmas coisas. Então, cara, você acha que você tá num momento ruim na sua vida, eu acho que é legal você mudar de ambiente, assim. Sim. Até para quem tá estudando, eu acho que atrapalha muito, às vezes, na performance de estudo também. O ambiente é fundamental. Eu, por exemplo, não consigo estudar em biblioteca.
A minha sala aqui, por exemplo, tem a janelinha, né? Aquela janelinha me atrapalha. Eu tenho um problema sério. Se você botar uma música, colocar um som, passa um pouquinho, eu já isolei. Já sumiu, não tem música nenhuma tocando para mim. Mas o movimento eu tenho um problema sério. É sério. Passou, o olho vai, é impressionante. O olho vai e não tem jeito, não é aquela coisa, eu vou olhar, não. Já foi, já voltei. Já foi, já voltei. Mas isso atrapalha, né? Porque você dá as quebras da sua concentração, do raciocínio. Então, movimento para mim é muito ruim. Então, biblioteca, as pessoas passando, nossa, passava, já não dá. Biblioteca jamais. Eu tenho bastante problema com concentração também, até porque eu tomo remédio, sabe, pra conseguir concentrar. Só que música ajuda muito nós a estudar. Pra mim também, eu coloco música até animada, eletrônica, essas coisas bem agitadas, parece que eu esqueço que tá a música ali, a hora que eu percebo, opa. No meu caso, pra música, eu coloquei a música, eu começo a fazer que nem você com o visual. Eu presto atenção na música. E morre tudo. Então, eu vou fazer música, colocar música pra coisa muito específica pra estudar, eu prefiro não, sabe? Ou fica muito de fundo, assim, eu falo, não, cabeça é o seguinte, a música não é pra você, deixa a pessoa tocando no fundo, que às vezes, né, o meu irmão, minha namorada gosta de tocar, deixa tocando no fundo lá, foca aqui. Aí, às vezes eu consigo me policiar, mas, cara, vou pôr música pra mim, não. Quando eu fiz o mestrado, que eu ficava sozinho, eu morava na casa do meu primo, que eu fiquei 6 meses na casa dele. Aí, na época era feito cassete, né? Então, 30 minutos, ligava e começava a estudar. Aí começava a ouvir a música, eu só ouvia a hora que desligava, o lado que eu fazia pá! Aí eu ia lá e virava. Eu esquecia, a música sumia. E fica sem música, parece dar um vazio, né? Parece que não sai. Porque você fica ali, eu ia estudar, fazia. Era muito... Então, a música, para mim, ela ajuda bastante, mas o movimento... Né? Essa questão de concentração até, eu acho que a tecnologia, tipo, no nível que a gente tem hoje, a quantidade de informação, pelo menos para mim atrapalha muito. Foi por isso até que eu parei de jogar, fazer essas coisas. Teve alguns hábitos que eu criei, tipo, e que eu tô criando, aumentando mais, que tem me ajudado um pouco para estudar. Por exemplo, eu parei de jogar, né, que foi o principal, que eu acho que foi o que mais me ajudou, porque eu não tenho esse controle, que o senhor falou que tem que conseguir controlar, equilibrar ali, eu não consigo equilibrar isso. Aí outra coisa também foi tentar sair um pouco da zona de conforto na tecnologia. Por exemplo, antigamente eu usava o Windows e virtualizava o Linux. Aí eu peguei e mudei, tipo, tem um tempo já, falei, não, vou instalar Linux direto no hardware aqui, se eu quiser usar o Windows eu virtualizo. Nunca mais usei o Windows na minha vida, por exemplo. Aí às vezes eu acho que está ficando meio defasado, eu tento evoluir um pouco, que nem ultimamente minha última experiência agora foi com Arch Linux, por exemplo. Que você sai um pouquinho da zona ali, já quebrei o sistema algumas vezes, e eu tento sempre fazer coisa nova, sabe? Eu vivo quebrando meu sistema operacional. Aí agora, pra mim, parece que já deu uma estagnada, eu quero tentar coisa diferente. Eu tava olhando, talvez ir para um Gentoo, ou usar alguma interface como um Hyperland da vida. Aí... Esse é o seu jogo. É meu jogo. Às vezes eu fico 7, 8 horas ali tentando resolver o problema ou caçando. Que nem meu notebook, ele consome muita energia. Por exemplo, é um Nitro 5 desses gamers, sabe? Tem placa de vídeo. Aí eu tava tentando modificar ele para fazer com o modo que eu ligar, ele usar sua placa de vídeo integrada, não ficar em modo híbrido. Aí se eu quiser setar para híbrido, para usar só NVIDIA, eu consigo setar. Aí eu tentando fazer isso manualmente, eu não conseguia de jeito nenhum, né? Aí eu peguei, achei uma ferramenta até bem legal, eu configurei ela para quando iniciar o computador, iniciar no modo híbrido, né? Aí eu posso selecionar. Às vezes, eu venho aqui para a faculdade, estou usando só na bateria. Aí eu coloco para desligar a placa de vídeo. Aí ele vai lá, reinicia toda a interface gráfica e fica com a placa de vídeo desligada. Legal, e eu acho que foi com o Linux que você conseguiu, né? Eu acho que o Linux tem até um poder um pouco maior nisso, né? Que você tem um controle mais... Principalmente no Arch Linux. Mais boot. Porque lá no Arch Linux, como que é? Você que monta seu sistema operacional, basicamente. Não o sistema operacional em si, mas, tipo, você constrói ele com as ferramentas que você quer, entendeu? Às vezes fica faltando alguma coisinha e 2 meses depois você vai dar falta. Que nem eu dei falta aqui quando eu coloco meu celular, ontem isso. Quando eu conecto meu celular, ele não aparece o armazenamento do celular. Tipo, a opção de conectar, eu tenho até que ver isso depois. Alguma coisa, às vezes você esquece de instalar alguma ferramenta, que nem um tempo atrás eu reparei que tinha esquecido de instalar do Bluetooth, lá do Bluetooth, sabe? É você que monta totalmente. E você pode personalizar, tipo, você fala, eu quero usar como tela de bloqueio tal ferramenta porque tem isso, isso e isso. Ou tal porque tem isso. Aí, opção, tipo, tem o AUR também, que é o AI lá, sei lá como que fala,
que é basicamente a comunidade que desenvolve software, essas coisas, eles colocam as opções lá. Por exemplo, o VS Code, lá você tem a opção de usar o Code e o VS Code, uma coisa assim, que tem no Git lá. Que VS tudo vem do Code, é que é open source, né? É o aplicativo de programação. Sim, da Microsoft. Aí nesses daí, por exemplo, pelo Code ser open source e a Microsoft usar esse Code, basicamente lá você tem versão da comunidade, que agora eu estou usando o VS Code, que não fica enviando também dados para a Microsoft, coisa assim, tem personalização também. Isso que eu acho muito legal do Linux. Tipo, você pode personalizar totalmente. Né, me lembrou as paradas do celular, que eu fiz custom ROM. Do qual? Eu mexi no celular inteiro, custom ROM é tipo... Ah, sim. Eu quero fazer isso no meu. Sistema... Porque... Eu não sei se pode falar isso. Cara. Não, é porque meu celular é um Xiaomi, né? E eu tô começando a pegar a birra do sistema operacional dele. Tipo, o celular é muito bom. Eu peguei também, cara. Eu paguei barato no celular, só que assim, o celular é muito bom, não trava nada, só que... Ele instala tipo, um monte de ferramenta que duplica, que tipo, já tem no Android, ele tem ferramenta duplicada, e algumas ferramentas deles mesmo tem propaganda. Isso me irrita de um nível. Tipo, a ferramenta do próprio, Nossa, da bom, própria marca, sabe? Que bom que eu tem comprei e já mandei ele pro saco no sistema. Não, mas, cara, eu não gosto, eu pegava as concepções assim do solar hoje em dia, porque eu fui estudar sobre isso, né? Porque eu tive interesse em ver custom ROM, essas coisas. E, cara, eu percebi que, tipo, existem dois tipos de aplicativos, que é o que você não quer, né? Que é o bloatware, que é tipo aquele aplicativo que você não vai usar e tá lá no seu celular, ocupando memória. E o spyware, que fica rodando, literalmente, coletando informação. E, cara, esse negócio eu acho muito esquisito. E, tipo assim, não tem um controle. Não tem um bagulho assim falando, não, o que é essencial para o celular e o que não é. Não existe. Então, as empresas são livres para pôr isso aí. E me incomodou isso de uma forma que eu comecei a estudar sobre isso, comecei a ver o que eu podia fazer para ir contra isso. Vi coisa de root, vi coisa de custom ROM. Root, né, para quem não sabe, é você pegar a permissão completa do celular, porque o celular, o Android, é baseado no Linux. Aí você ter o acesso root, basicamente você tem aquele terminal vermelho do Linux, né? E também, lógico, tem que tomar cuidado, porque se você deletar com alguma coisa que não é para você deletar lá, o seu celular vira um tijolo. Né? Não, mas eu acho muito interessante fazer. Cara, existem dois problemas principais em fazer isso daí. Nossa, eu cacetei no celular. Os dois problemas principais é quando você dá boot loop, que é quando ele fica ligando e desligando, ligando e desligando, e não tem sistema para ele rodar. Que eu já resolvi o meu tipo umas 50 vezes, pelo menos. Mas esse é tranquilo de resolver, cara. E tem o brick, que é tipo, bricou seu celular, ele vira tela preta, ele tá rodando, ele tá ligado, só que ele só consegue esquentar, ele não faz nada. Consultei no celular 2 vezes disso. Então, tipo assim, esse é o mais trabalhoso, porque você não tem acesso ao celular, tipo, os botões não funcionam mais, a única coisa que funciona é desligar, você tem que forçar a desligar e forçar a entrar no outro modo, ao invés de tentar iniciar ele. E aí esse foi trabalhoso, mas foi gostoso a experiência de aprender. Nossa, eu já brinquei muito minha BIOS. A BIOS do computador, sistema operacional também, nossa, eu quebrava demais, eu quebrava Debian Stable. Sabe, a versão estável do Debian eu via quebrando, porque eu fico tentando fuçar, e eu acho muito legal quando quebra, dá esses problemas, porque você vai atrás, sabe, e a hora que você resolve, dá uma satisfação e você ganha muito conhecimento. É o jogo. Acho que é o meu novo jogo. Mas o jogo é legal também. O jogo é legal. Eu continuo. O jogo é legal, mas esse é o jeito de você lidar com de trazer alguma coisa prazerosa. Então tem as coisas, eu não sei se vocês sabem, por exemplo, quando você estuda, ou você faz alguma coisa no seu dia, você sempre tem que começar pelas coisas chatas. As coisas que dão menos prazer. Eu já ouvi falar nisso. E você deixa para o final do dia, ou uma parte do dia lá, que a parte que te dá prazer. Porque se você ficar recebendo aquela coisa que te dá prazer, dopamina, endorfina, o que for lá, logo no começo, o que vai acontecer? Vai ficar chato. Pô, eu quero aquilo lá, eu quero voltar, eu quero fazer o que é gostoso, não quero continuar aqui. Né? Por quê? Porque a gente Por que a gente gosta de açúcar? Porque açúcar é gostoso, te dá prazer. Então, a gente é movido a coisas que dão prazer.
Então você vai só que você precisa fazer coisas chatas também, né? Você precisa coisas que não dão prazer, coisas necessárias, que não são prazerosas, mas não são tão prazerosas, porque às vezes você não enxerga, às vezes as coisas não dão o prazer de forma imediata, né? Como o jogo te dá prazer de forma imediata, tem coisas que você faz, então vamos lá, eu tenho que lavar a louça que está lá na pia, né? Então, vai lá, né? Quem mora sozinho sabe, né? Tem que lavar a louça, e fica ali, te dá prazer? Não. Mas a hora que você pega, lava e tá tudo limpinho, pô, que beleza, eu vou ter o prato na hora de comer, vai tudo ali. Então é um prazer meio indireto, Você mas... tem mais vontade de comer. Depois sujar de novo, né? Vou ter que lavar. Então, mas ele te dá aquela coisa meio diluída, né? Então você não tem aquela carga de... O prazer é depois que você conclui a atividade. Sim. Não tem durante. É verdade. E eu acho que conciliar essas coisas é muito interessante, porque às vezes o aluno, ele não tem, tipo, falta de vontade de estudar. Às vezes, ele só está em conflito com um sistema de estudar que não é legal para ele. Se ele percebeu que em algum momento programação, ou seja lá o que ele estiver estudando, é prazeroso para ele, quer dizer que ele gosta daquilo de alguma forma. Então, como é que a gente vai chegar nesse equilíbrio do, tipo, porque a gente, que nem você falou, a gente não quer a coisa chata. Então, como é que a gente vai chegar no sistema de que ele consiga estudar e ter o prazer nisso? Entendeu? Como que ele vai fazer esse equilíbrio? Porque os seus hobbies também são prazerosos. E alguns hobbies também têm partes chatas, né? Alguns não, todos eu acho que tem. Então, eu acho que, tipo assim, dividir a coisa entre estudo, a parte chata, e hobby, coisa legal, é ruim pra você. O legal é você conciliar as duas coisas, porque, querendo ou não, é uma coisa que você vai fazer pra sua vida, né? Você escolheu aquilo ali. Então, a parte da programação, pra gente aqui da Facom, pô, em algum momento a gente já chegou e falou que gosta de programação ou alguma divergência do nosso curso. Então, como é que a gente chega nesse equilíbrio de ter essa coisa prazerosa para o estudo e também de aproveitar os hobbies? Sim, de fazer. Você precisa... É um treinamento, né? Você acaba sendo um treinamento, você equilibrar isso. Né? Chegar e falar, não, agora eu tenho que fazer essa coisa chata, tenho que fazer essa lista de cálculo. Tem que fazer lista de cálculo. O cálculo não serve para computação, não serve. Sim, mas vamos lá, como que é gostoso fazer essa lista de cálculo? Qual estratégia eu uso? Então eu pego a lista e faço de cabo a rabo para já terminar e me livrar disso logo. Faço 20 exercícios, mudo para outra coisa, faço 20 exercícios, mas daí tem que ser cronometrado, arrumado, planejado. Então, passa por uma coisa que é planejamento. Né? Você colocar suas atividades no planejamento, equilibrar como é que você vai fazer aquilo, respeitar o seu planejamento, né? e revisitar o seu planejamento, né? Porque às vezes você falou, não, eu vou levar 2 horas para fazer isso, você leva 4. Então, seu planejamento estava errado, então o próximo você já arruma, né? Você já faz diferente. Mas passa por isso, né? Então, e realmente, você vai fazer hobby. Com a pandemia, eu falei assim, não, eu vou experimentar fazer quebra-cabeça. Hoje eu adoro fazer quebra-cabeça. Então tem um monte de quebra-cabeça que eu vou fazendo. Comecei de 500 peças, já faço de 1000. Eu só não pego muito maior porque não tem onde deixar, né? Porque tem que ficar ali tempo. Tem coisa chata? Tem. Por exemplo, eu detesto separar as pecinhas. Nossa, eu detesto separar as pecinhas. Depois que junta tudo, você tem que desmontar. Separar as pecinhas. Nossa, que daí vai, separa. E olha, e vai, e vai. Só que assim, você analisando, né, só fazendo uma comparação, por mais que seja chato, ele é essencial. Porque você conhece as peças, você planeja o que você está fazendo. Então, planejar parece ser uma coisa chata, mas ela você coloca lá, daí você vai. E o prazer, a hora que você começa a colocar peça, ui, vai fechar, daí você coloca, daí parece aquele céu azul, assim, né? Aí você fala, puta, todo mundo é igual, e agora? Mas é o processo. Então, de fazer e planejar. Então, cara, eu tenho essas questões do planejamento. Eu normalmente não gosto de ter uma rotina. Eu gosto de ter umas coisas mais jogadas. Eu gosto de
de mudar, assim, no meu dia, eu acho que me força a pensar mais, entendeu? Me força a não me adaptar, não me acomodar ali. Eu gosto disso. E uma coisa que eu acho muito interessante é como é que eu vou tornar, que às vezes pegar para estudar assim pode ser chato. E para muitas pessoas sofrem com isso de questão de ser chato. Como é que eu vou tornar aquilo ali prazeroso? Eu gosto de pensar que, tipo assim, você não precisa ficar ligado às, tipo, às imagens sociais de estudar. Tipo, o professor falou que você tem que fazer uma lista. Você tem que fazer? Tipo, aquela ali vale ali, a pontuação e tal. Eu acho que você tem que fazer um equilíbrio. Você tem que aprender. Esse é o objetivo final. Mas eu aprendo com repetição. Então você precisa considerar e fazer a lista ou fazer alguma coisa ali para você aprender bem. Eu não aprendo muito com repetição. Às vezes eu gosto de pegar, de ver um exercício mais difícil, ficar lá batendo a cabeça e tal. É o meu caso. Eu não gosto de fazer repetição, cara. Na verdade, tipo assim, eu nem sou diagnosticado, mas provavelmente eu tenho déficit de atenção. Se eu vou pegar um negócio que é fácil ali, eu viajo e fico horas lá. Então você tem uma outra pessoa que não gosta de repetir. Você gosta, não gosta também? Eu gosto de pegar aquele mais difícil. Não, fala, qual que é o mais difícil desse negócio aqui? Eu entendo. Aí eu pego e tento simular a conta, né? Às vezes sai, às vezes não sai, tipo, na cabeça. Eu falo, pô, não tá saindo, peraí. Aí eu começo a pegar o papel e eu começo a aprender, entendeu? Então você vai pesquisando também, vai... vou pesquisando, nossa, essa parte é legal. Porque você, tipo assim, fala, pô, eu não sei fazer isso aqui. Vou atrás, tá ligado? Aí você vem em site, vem em vídeo, vem não sei o quê. Aí você começa, tipo... vai aprendendo um monte de coisa ali. Andar aquilo ali. Então, eu acho que, tipo assim, a gente tem que... Não pode ficar preso para as coisas, tipo, tem que ir pra gente aprender, a gente tem que fazer essa lista, a gente tem que pegar, estudar isso aqui. Calma aí. Mas tem gente que gosta de ver a lista prontinha, arrumadinha, todos feitos. Maravilha. Aí essa pessoa eu estudava cálculo assim, eu chegava e fazia esse exercício, vou fazer. Aí esse aqui é parecido. Aí eu pulava. Esse aqui, não, esse aqui eu vou fazer. Não, esse aqui também não, esse aqui é bom de fazer. Eu não fazia todos, não, a não ser que eu tivesse que entregar. Mas se eu tivesse que entregar só para estudar, a repetição, ela, para mim, não funciona. Ficar ali, para mim também não vinha, cara. Eu Isso ficava diferente, repetição. Cada coisa tem que ser diferente. Eu lembro que antigamente no fundamental eu tinha que fazer, era toda repetição. Cara, eu ficava a tarde toda lá, eu ficava, pelo amor de Deus, eu queria ir embora. Mas é característica de cada um, né? De cada pessoa, né? Na sexta série, quinta ou sexta série, na época era série, tinha um tal de pontilhismo. Acho que minha professora de artes nem é viva mais. Mas tinha que fazer as pinturas que eram com pontinho. E ficar aqui fazer aqueles pontinhos até formar a imagem. Nossa, era tortura para mim. Lá é tortura medieval, fica... E às vezes, tipo, né, a gente não... E é uma coisa muito incomum, né? Você vê, assim, pelo menos eu, no meu entorno, eu não vejo muitas pessoas que são assim. A maioria gosta de pegar e fazer as repetições, de ver o processo completo. Eu não. E ver tudo pronto. É que você não tem problema, não te incomoda ter alguma coisa que não está na completude. Tem gente que é o outro extremo, que precisa, não vai sossegar enquanto não tiver tudo pronto. Não, vixe, eu sou na base do rabisco, eu gostava mais de fazer conta no quadro. Eu comprei um quadrinho pra mim, um caneta pra ficar fazendo cálculo. Que apaga aquilo ali, não? Não comprei tudo de nada, eu quero só rabiscar. Esse é legal da diversidade. Diversidade de pensamentos, diversidade de raciocínios, diversidade de soluções, então tudo isso é o que enriquece, né? Se todo mundo fizesse, todo mundo funcionasse igual de uma forma só. Né? A gente não ia ter coisa nova, né? Porque como todo mundo pensa igual, só vai sair as mesmas coisas. Aí eu sempre falo que graça é ter a vida, né? Nossa, eu lembro que uma vez a gente pegou aqui uma professora de métodos numéricos. E, cara, tipo assim, na pandemia, ela falou, acho que os alunos não estão dando muito feedback, já sei, vou cobrar uma coisa.
vou comprar caderno. Vou falar assim, não, vocês copiam tudo e mandam o caderno pra mim, que aí eu corrijo do ponto, e vale acho que uns 2 ou 3 pontos na média, né? Nossa, bastante. Eu olhei aquilo ali, Jesus do céu, eu tô ferrado. Aí, cara, eu comecei a copiar e não saía de jeito nenhum. Aí eu falei, cara, tem que fazer o seguinte, vamos ter que estudar para tirar o máximo de nota dessa prova, eu faço sem caderno. E no final eu acabei me ferrando, eu acabei não conseguindo. Aí eu falei, tá bom. Aí depois eu peguei métodos numéricos aqui, não era nem métodos numéricos, era ProBash, probabilidade estatística. Aí depois deu tudo certo. E cara, matéria, tipo, com todo respeito, mas o cálculo perto de ProBash, acho que o cálculo é bem mais complicado, na minha visão, pelo menos. O cálculo foi bem mais complicado. Então, na hora que eu pegava para estudar ProBash, eu ficava, nossa, não consegui render muito, não. Mas cedo a gente tá falando sobre linguagem de programação, eu tenho um negócio na minha cabeça que eu vejo que o pessoal de computação gosta de adivinhar. Qual linguagem de programação a pessoa mais gosta. Olhando o senhor, não consegui ter muita base. Mas se eu for chutar, eu chuto Python, porque o senhor já é mais velho. E, normalmente, pessoas mais velhas costumam gostar de Python. Sério? Aham. Sabe o que eles falam, normalmente? Que eles falam que é pela simplicidade. Porque você faz as coisas rápidas ali, tipo, você precisa fazer um negocinho, você ajeita rapidinho. Mas não é mais pro jovem? Não, é que a linguagem é uma linguagem jovem. Mas dentro das linguagens hoje em dia, por exemplo, Python é muito poderosa para você fazer um monte de coisa. Tem um monte de biblioteca, tem um monte de coisa para você fazer. E ela tem uma proximidade das pessoas mais, já que você me chamou de mais velho, né? Das pessoas mais velhas, do tipo de raciocínio que a gente foi fazendo, que é de construção de algoritmo. Então, quando você faz um programa em Python, você tem um algoritmo pronto. Você entendeu? Ele está ali. Ele lembra muito pseudocódigo. Ele é pseudocódigo. Ele é pseudocódigo. É pseudocódigo. Se você tirar algumas coisas mais elaboradas, a hora que você coloca orientação a objeto, algumas coisas que deixam um pouquinho mais pesada, mas se você pegar só a parte, o cerne mesmo do Python lá, você vai ver que é um algoritmo, né? Então é muito fácil. Como no passado tinha linguagens, o Basic era ruim de programar, mas, por exemplo, eu programei em Pascal, na época tinha essa linguagem Pascal. E Pascal era muito próximo de algoritmo, né? Era praticamente um algoritmo, como o Python é praticamente um algoritmo. O C, se você for fazer uma coisinha simples em C, não for usar as possibilidades do C, ele também é muito próximo. A questão do C é a hora que você começa a compilar as coisas, né? Então, você compila e ele compila. Aí você executa, ele executa. Mas ele interpretou o que você escreveu. Se você não tomou cuidado, e a responsabilidade do programador, ele vai fazer o que você mandou fazer. E você trabalha direto no hardware lá, né? Ele vai, e dane-se, né? Ele vai fazer, né? Então, que é uma coisa que o Python é mais fechadinho. Ele não vai dar essas fugidas que o C dá, né? Mas, para mim, assim, a linguagem que eu fui aprendendo, a que era mais agradável de programar era Pascal e agora Python, apesar de que eu programo muito pouco em Python. Né? E C, que eu aprendi sozinho, fui aprender sozinho, e a parte de orientação a objeto, que esse é um investimento que a gente vai ter que fazer aqui na Facom, né? Tem vários professores, inclusive eu, que não mexem com orientação a objeto. Então a gente vai ter que fazer a reciclagem aí para fazer as coisas. Eu entendo orientação a objeto, sei o que como funciona, mas não uso. Se eu tiver que programar, eu vou programar estruturado e não, é muito complicado, eu começo a criar um monte de coisa. Pior que também me pega essa parte, né? Principalmente porque a gente aprende orientado a objeto em Java. Aí a gente muitas vezes aprende Java para aprender Sim. objetos. Nossa, eu odiava Java. Hoje em dia eu gosto mais. Nossa, eu odiava. Não curto, não. Assim, eu gostava muito de C/C++, sabe?
Aí você sai de uma linguagem lá que você não digita quase, não é verbosa, C++. E a gente também não costuma, pelo menos no C, ficar dando nome de variável explicativa ou função, tipo, explicativa, função. Mas C a gente não costuma ter muito esse costume. Pode até olhar os códigos em C que tem no GitHub, essas coisas, o pessoal não tem muito esse costume. E no Java você já aprende a ser muito verboso. E eu acho a linguagem muito verbosa também, que nem você dá um print lá, da system.out.print ali, não sei o quê. Acho muito verboso isso. Hoje em dia eu gosto mais, porque acho que as coisas da vida me levou a mexer muito com Java, sabe, ali. Praticamente tudo que vai fazer, pelo menos pra mim, que aparece é Java, então acabei gostando. Tive que gostar à força. Tem umas plataformas que você vai apertando Tab, né? Ele vai saindo tudo, assim, ele já constrói o código pra você, né? No Java. Não sei se você já conhece. Tab? Cara... Não Tab só, esse, mas tipo assim, você às vezes clica... Cara, eu nem lembro agora, faz tempo que eu mexi. Ele já preenche umas coisas padrão, ele já cria uma estrutura, ele já cria aí você fala assim, eu quero criar um objeto tal, aí ele já manda. Eu vi a pessoa que está sentada ali, ó, ela tava usando uma ideia lá, que eu lembro que ela fazia o negócio da, tipo, a classe, aí ela clicava os negócios lá na ideia, saía, tipo, os setter, os gather, tudinho, assim. Eu ficava, nossa, e eu uso Sublime Text, simplesão lá, tudo na mão fazendo. Ou no VS Code. Que o Java, por exemplo, ler Java, eu não programo em Java, mas eu leio código, mas ele é muito ruim de olhar o que os comandos fazem, sabe? Se bate o olho, e às vezes eu fazia as besteiras, algumas vezes eu fiz essas besteiras. Que linguagem pode ser o trabalho? Qualquer uma que vocês sabem. Nossa, já apareceu Ruby, tudo. E daí o que acontece é que eu não programo na linguagem, mas geralmente na linguagem você consegue ler o código, né? E daí você entende o que é. Mas daí para compilar, para executar, como é que faz? E o grande problema é, quando ele não compila, e você sabe a linguagem, eu consigo interferir no código, arrumar para ver o que é, que às vezes é uma bobagemzinha e que você consegue identificar, e daí não pede. Só que se você faz em Java, para mim, por exemplo, ele não compilou, tá zerado aqui. Por quê? Porque eu não vou conseguir interferir no código para fazer rodar. Isso daí, se for deixar livre, é até meio ruim às vezes, porque pode ser, tipo, na hora de compilar, pode ser talvez a versão que o senhor tem do compilador, que é de outra pessoa, que é diferente, ou talvez ela usou alguma outra funçãozinha lá na hora de compilar que deu certo. Aí agora os últimos foram, Python, tem que entregar em Python. Não, eu não sei Python, eu também aprendi, tive que aprender as coisas sozinho. Python, mas Python deixa essas coisas muito mais facilitadas, né? Eu lembro que antigamente você criava executável, não sei e tal, não sei o quê. Hoje também, né? Mas no Python você, só joga o programa, escreve lá naquele mesmo lá e roda ele mesmo. Tipo, ele é um executável, assim. Nossa, eu tô vendo uma linguagem agora, eu comecei a estudar acho que uns 3 dias já. Questão da sintaxe básica, eu já vi uns 90% dela. Porque depois você aprende uma linguagem de programação, fica fácil. É Kotlin. Ela usa a JVM do Java. Ela basicamente faz as mesmas coisas que o Java, só que ela, no final, ela traduz o código para compila em Java, né? Traduz para Java e compila. Só que a sintaxe lembra muito Python e JavaScript. Lembra, tipo, ele simplifica muito as coisas. E a hora que você vai criar classe, essas coisas, você não precisa, tipo, ficar dando setter, getter, não sei o quê. Tipo, ele mesmo já sabe, lá tem os métodos que você puxa. E ele é focado em redes móveis, né? Sim. Dispositivos móveis. Mais focado para back-end mobile, né? É bem legal. Eu também tava querendo aprender muito deles. Eu tô aprendendo justamente por conta disso, que agora nós pegamos um projeto mobile lá, eu e meus colegas para fazer. Aí nós também sem back-end ali pro mobile, essas coisas. Aí como eu sou mais o back-end da turma ali, eu falei, não, vou aprender isso daqui, vamos mexer. Não. Cara, mas Kotlin, Python, essas linguagens são as questões são 2 tipos de linguagem, né? Interpretada e compilada. Interpretada e compilada. Só que a desvantagem que eu fico sabendo muito do Python, que muitas pessoas falam assim, que o Python é mais lento e tal. Aí você vai ver que, tipo, é verdade, o Python não tem como muito competir com o C. Só que você compara com outras interpretadas, cara. Também. Mas eu vi uma biblioteca nova que lançaram no Python que tem tipos de algoritmos que ele executa, às vezes, até mais rápido do que o C. Só que é lógico que na maioria das vezes o C ainda se dá melhor. Mas, tipo assim, o tempo diminui consideravelmente. Ele transforma essa parte aí. Ele junta os dois. Agora, o Python com aquela biblioteca, ele não fica mais
interpretado, né? Ele é interpretado e compilado. Ele meio que transforma em blocos e compila esses blocos. Uhum. Eu não sei explicar muito bem, que já faz um tempo já que eu li isso, mas é uma biblioteca muito interessante. É porque o Python, basicamente, pelo menos as bibliotecas que eu vejo, é praticamente tudo escrito em C. C ou C++, para ser mais rápido. Tá pronto, sim. Uhum. Aí, até, tipo, às vezes você pega, o pessoal fala, olha isso aqui, eu faço uma linha de código em Python. Só que lá no fundo daquela linha de código tem 15 de C lá. Assim, por trás, eles acabam reusando, acabam usando o melhor de cada uma nessa questão de tempo, né? Então, a questão de ser eficiente, principalmente em tempo. Então, ainda mais hoje em dia, quando você pensa que você tem sistemas de tempo real, então você precisa, não pode demorar, você tem que ser ali imediato. Pois. Uhum. E falando, tipo, o pessoal mais jovem que eu vejo, pelo menos meus amigos, assim, parece que eles gostam muito de JavaScript, eu não sei porquê. eu não gostei de JavaScript de jeito nenhum. Cara, o pior é que eu nem mal toquei nessa linguagem, bota fé. Uhum. Eu nem sei como que consiste. É um Java tipo, Java... Um Java que tenta simplificar, que nem um Python? O JavaScript, na verdade, ele tem esse nome porque na época o Java estava bem hypado. Aí o criador foi lá e falou, vou colocar Java no nome e o negócio explodiu, sabe? Pelo menos eu vi uma história que foi isso. Eu até achava que tinha ligação com a Oracle ou coisa assim, mas parece que não tem não. O senhor já programou em JavaScript? Não quer nem saber de Java. Tá que nem eu já Java. Já. A não ser que um dia eu precise, mas se eu não precisar... Cadê a sintaxe? Não lembro nadinha também do JavaScript. Pelo menos pra mim. Não, eu também não sou tão fã do Java. Eu gosto lá do meu Pythonzinho. O C que ajuda bastante a entender a lógica, né, de programação. E o Python já tá maravilhoso. Inclusive, é muito legal você ensinar... Já ensinei um pouco programação já. Para iniciantes... Usar o Python é tipo maravilhoso. Você falou, cara, toma esse código aqui, ó. É o seguinte: existe uma coisa chamada função. A função é um comando que você dá pro computador e ela aceita parâmetros, que é um negócio que você coloca dentro do parênteses. Então você fala para printar isso daqui, ele vai. Olha só, ele printa o negócio que você botou dentro. E acabou. O Python é só isso. Antigamente eu usava muito acho que é Portugal que fala, né? Sei lá. Para ensinar a programar. Aí, hoje em dia nós estamos aqui aprendendo Python, porque, cara, é um projeto, acho que tá no GitHub esse projeto, que basicamente você vai abrir lá, vai abrir um programinha, né? Aí nele você programa em português. Tipo, imagina você programando Python, só que você tira o nome das funções em inglês, das coisas em inglês, da sintaxe, e passa por português. É a mesma coisa, praticamente. Era assim que a gente dava aula. Você faça isso, não faça isso. Tipo, lembra do exemplo do... A questão é que você precisa fixar uma sintaxe. E a semântica mesmo da função, só que você usa principalmente isso quando você vai ensinar, né? Por isso que o Python é próximo e o Pascal também era próximo, né? Porque os comandos são só comandos em inglês, né? Então, e fica fácil de você pegar o seu raciocínio e colocar ali para solucionar. Então é tranquilo. Pior que eu não gostava dessa parte do planejamento, assim. Então, mas ele, na realidade, quando vou fazer algum programa, alguma coisa, eu escrevo faço tudo em Portugal. Eu faço o meu planejamento em Portugal. Depois eu passo para o eu não gosto. Eu gosto de estruturar lá mesmo, porque eu já pego, já jogo, já testo. Eu falo, se eu jogar isso aqui, o que o computador vai me devolver, entendeu? Eu fico pensando assim, cara, é o seguinte, essa linguagem que nada mais é que um meio de comunicação com o computador. Eu preciso entender o que o computador está pensando, do que eu estou mandando para ele. Aí eu gosto de jogar já lançar isso daí, entendeu? Põe a parede ali e vê o que acontece. Depois eu tiro a parede e coloco outra. Eu também, eu vou jogando lá, às vezes eu pego os códigos da internet, assim, eu não entendo muito bem o que eu faço. Eu vou mudando os valores das variáveis, os trem, vendo o que acontece, sabe? Até entender. Então, mas quando você vai testar para entender o que alguma coisa é feita, é válido você fazer isso. Eu também faço isso, né? Experimentar, pego uma funçãozinha lá, coloco e vou testando, vendo o que é para fazer. Mas quando você precisa projetar, fazer a coisa, ficar experimentando ali, é bom você saber o que vai acontecer, né? Então, fazer o planejamento é importante.
Aí em projeto grande acaba bagunçando muito, né? O projeto senão grande você é mais começa- complicado, a não ser que você vai fazendo em blocos, assim, essa questão Se de você teste. começa a remendar, se você começa a remendar, a chance de você errar de novo é grande. Né? Não perguntei qual que é a sua vida como que é a sua vida de diretor, né? Tipo assim, por que diretor? Quanto tempo você tá ali, que eu nem sei também. Vamos lá, então vou falar um pouquinho disso. Minha vida de gestor, né? Então, quando eu estava ainda lá em Corumbá, foi a primeira vez que eu tive um cargo, fui chefe de departamento. Aí foi entre o meu mestrado e o meu doutorado. Quando eu voltei do doutorado, eu nunca cheguei assim e falei assim, eu quero ser coordenador, eu quero ser diretor, eu quero ser tal coisa, nunca. Falar assim, eu quero ser, não. Mas e as coisas foram acontecendo na minha vida, né? Então, quando eu cheguei do doutorado, deu uns 6 meses, não, preciso trocar o coordenador. Você é a cara do coordenador, você vai ser o coordenador. Aí é coordenador, eu coordenava ciência da computação e análise de sistemas. Na época, o sistema de informação chamava análise de sistemas. Isso em 90. Aí eu fiquei 2 anos. Aí teve umas mudanças na época do departamento de computação e estatística, né, de quem eram os coordenadores e tal, chefe de departamento. Não, você vai ser... precisa de alguém para ser coordenador do mestrado. Você vai ser o coordenador do mestrado. 6 anos de coordenador de mestrado. Aí, em 2009, a reitora, quando tomou posse, ela me chamou para a coordenadoria de pesquisa. Aí fiquei 7 meses na coordenadoria de pesquisa. Aí teve um belo dia que ela chegou e falou assim, você assumiria a pró-reitoria de graduação? Eu falei, como? Onde? Que isso? Eu falei, calma, eu preciso de um tempo, eu não sei o que está acontecendo, eu preciso de um tempo, né? Tem que consultar a família, tudo. Aí eu peguei a pró-reitoria de graduação, 5 anos de pró-reitoria de graduação. Aí eu tive que... eu fui para o pós-doc, fiquei 1 ano e meio, voltei. Falei, não, agora eu vou ficar um tempo sem cargo, né? Aí o Turini tomou posse, o Nalvo foi chamado para ser pró-reitor de pesquisa. Aí ele falou, não, você não quer ser diretor da Facom? Eu falei, putz, nem tinha pensado nisso. Eu falei, vamos embora, vamos ser diretor. Aí peguei o cargo de diretor, aí estou no segundo mandato. Né? Mas a vida de gestor, de forma geral, é resolver os problemas, né? Então, resolver os pepinos que acontecem. Então, no dia a dia, planejar, né, o que a gente vai fazer, o que a gente quer fazer. Isso a gente conta com a colaboração dos professores, conta com a colaboração dos alunos, dos técnicos. Né? Eu, particularmente, nunca tive problema em... eu tenho ideia de fazer tal coisa. Você chegar para mim, se a ideia for boa, vamos embora, vamos fazer. Não tem nenhum problema. Veio do aluno, veio do CA, veio do DCE, veio de onde for. Teve uma vez que o pessoal do DCE veio falar, né, acho que era do SISU. Não, que tem uma universidade que faz assim, o que o senhor acha, que não sei o quê. Eu não sei se eles esperavam que eu fosse contra ou criasse empecilho. Eu falei, não, a ideia é boa, vamos fazer isso. Sabe, e eu falo, como eu estou falando agora, aquela mudança que teve, não fui eu só implantei, né, como pró-reitor, mas aquilo ali não tem nenhum problema em... Que eu acho que, assim, eu trabalho muito pensando em construir. Então, acho que por isso que também a gente não tem grandes problemas na Facom. Eu tenho ideia de fazer tal coisa. Vamos fazer tal coisa. Vamos fazer isso, vamos correr atrás. O que precisa? Eu tenho que correr atrás? Vou correr atrás. Então, muitas vezes também a vida diretora é isso, né? Chega com um projeto, não, o que precisa? Precisa de uma sala, precisa de um ar-condicionado, precisa... E daí você começa, com a ajuda aqui da minha secretaria, a correr atrás, né, das coisas. Acho que o serviço do gestor é isso, né? Então, meu dia a dia são os problemas que aparecem, as construções que a gente pode fazer, né, tanto dentro da Facom como dentro da universidade. Né? Então, às vezes, tem as demandas da universidade como um todo, da administração central. Você pode participar de comissão, pode fazer tal coisa,
Pode, então tem estatuto, tem regimento, estatuto e regimento que está aí, eu que era o presidente da comissão. Vamos fazer, não tem nenhum problema. Eu gosto muito de colaborar. E esse é o dia a dia da direção. A Facom, em particular, eu não tenho grandes problemas. De vez em quando tem que apagar um incêndio ou outro, alguma questão que tem que resolver. Mas Não é tão perto, certo. perto do que eu já passei na Pró-Reitoria, eu acho que as pessoas estão todas focadas numa questão, em fazer a Facom crescer. Então, todos querem crescer, essa é a direção que todos queremos tomar. E a gente não gasta energia aqui atrapalhando quem quer crescer. Então, porque, infelizmente, tem lugares no mundo todo em que as pessoas são orientadas a brecar as outras, né? E a gente não. Então, acho que é fazer isso, né? E tem os alunos, né? Os estudantes aí que, assim, o trabalho que vocês me dão é desse tamanho, assim, graças a Deus, o que a gente tem que resolver e assim, eu agradeço, assim, eu falo isso abertamente, de um conjunto de estudantes que são muito respeitosos, são muito sabem resolver as coisas. Quando tem algum impasse, eles sabem os caminhos, procuram os caminhos para resolver. Então, falar assim, teve uma briga entre professor, eu nunca tive. Tem desentendimentos, o que a gente faz? Resolve. Pronto. Mas eles são mínimos, sabe? Todos esses 7 anos que eu estou aí, eles foram mínimos. Então, o conjunto de pessoas, o objetivo delas de crescer, eu acho que elas diminuem os atritos, que é o que você gastaria mais tempo, muito tempo resolvendo, né? E quando tem atrito, eles são pequenos e facilmente resolvíveis. Que bom. Bom, essa é uma parte que eu vejo acontecendo. No geral é difícil, né, se ter atrito. Pelo menos nas minhas salas, nas minhas turmas, acho que não teve nenhum atrito que foi assim, alguma coisa realmente. Não, mentira, teve um. Só pra não falar que não teve um. Mas é isso. Né? Eu também não tive nenhum. Minha turma, de atrito, assim. No geral tem. E tem. Você fala assim, ter 0 atritos, 0 problemas para resolver, não tem como. Isso não existe. Né? Então, eles existem, a sua função é ali de mediar, de resolver. Mas o principal é as pessoas terem um objetivo comum, sabe? De todo mundo raciocinar, de não querer frear ninguém, de deixar as pessoas trabalhar. Eu tive uma ideia mais cedo. Eu queria saber o que vocês fazem aqui na Facom, no caso, com os computadores que acabam ficando defasados, talvez, para cá. Tipo, para usar nos laboratórios ou algo do tipo, no servidor. A gente tem trocado a gente recebe os novos e tem passado para serviços burocráticos que não precisam de grande desempenho. Porque eu estava pensando numa ideia, então vocês já fazem isso mais ou menos. É porque eu reparo que nem os computadores da biblioteca, coisa assim. Então, é muito defasado. Lá acho que eles usam Phenom 2 de processador, sabe? É um processador, acho que é 2003, 2004. Até para usar acho que é o Mint ou o Debian Pudo que usa lá, é horrível. Não dá para usar. Aí eu tava pensando, talvez, se fosse ficar aqui, dá pra fazer, talvez, até um projeto também de juntar, tipo, alguns hardware mais antigos, que ainda é reaproveitável, e colocar, tipo, pra substituir. A Ana Karina com o Beto, eles têm um projeto para mexer com hardware, para desfazer dessas máquinas. Porque no serviço público é um pouquinho difícil você desfazer das coisas que tem patrimônio, das coisas que são investimento. Então, precisa de um laudo dizer, isso aqui não serve para mais ninguém, certo? Então, isso aqui não serve para a gente trabalhar. O que eu posso fazer com isso? Bom, eu posso doar, né? Posso abrir um edital de doação, posso vender como sucata, eu posso ter a possibilidade de reaproveitar. Se bem que você mexer nas máquinas e reconstruir em cima, você desconfigura o que está descrito na especificação da máquina. Então você pode até dar upgrade, mas você pegar um pedaço daqui, enfiar ali e tal, é um pouco mais complicado fazer isso, né? Mas essas que vão para
que vão para descarte, ou algumas que são de projeto, que não tem patrimônio, daí eles têm trabalhado esse projeto tem trabalhado com essas máquinas, tem dado destinação. Teve até esses tempos atrás aí, não teve até que eles separavam para jogar o lixo eletrônico? Tem o lixo eletrônico, mas os nossos equipamentos não podem ir para o lixo eletrônico, porque eles têm patrimônio. Então, o descarte deles é mais complicado. Entendeu? Então, você abre um edital, aí vem uma empresa que compra sucata e ela paga para levar aquele lixo eletrônico fora. Até porque computador tem empresa que refaz porque ela pega os metais que tem ali, que tem metais valiosos, tem ouro, tem... A China que está dando... Tem umas empresas na China que estão dando destino bem legal para... Sabe esses supercomputadores, servidor antigo, assim? Antigo, assim, que usa o processador 2016, agora 2019, mais ou menos, está entrando no descarte já. Basicamente, essas empresas têm servidor, as coisas, quando a Intel para de dar suporte para o processador, passa coisa de um ano, mais ou menos, eles descartam esse processador aqui, eles vendem por quilo, eu acho. Isso. Aí tem umas empresas que compram e essas mesmas faz placa-mãe. O que elas pegam para fazer placa-mãe para as pessoas comuns usarem? Elas vai pegando os pedaços daquelas placas-mãe antigas, ou coisa assim, vai juntando. Vai lá no velho, pega componente, junta, faz uma placa-mãe lá. E tem algumas que saem muito boa até, alguns modelos. Aí até você vê, tipo, o pessoal está importando muito esses Xeon, não sei se você já ouviu falar, que é os processadores de servidor, já ouviu, né? Processador de servidor. Aí atualmente eles estão importando muito 2016, que é o E5V4, mais ou menos. Só que você pega, tipo, um 2697 ali, eu acho, é em torno de R$200, 220. E equivale mais ou menos em poder de processamento, assim, não tem as mesmas tecnologias porque é um processador mais recente, com i9 de 11ª ali. Entendeu? É um processador que você paga R$200. Ele era específico para fazer aquilo, então ele era mais parrudo, ano que vem já entra essa linha, deixa eu lembrar o nome dela, que tem a Gold, a Platinum, sabe? Que acho que a Intel vai parar de dar suporte esse ano que vem, na primeira geração dessa. Eu acho bem interessante isso daí, que eu quero montar um servidorzinho ano que vem. Um servidor? Eu quero entrar. Primeiro eu tenho um computador velho lá em casa, quero fazer um NAS, primeiro fazer um teste. Aí depois eu quero tentar jogar esse NAS pra nuvem. Pra mim poder upar, tipo, jogar meus arquivos, fazer backup de qualquer lugar que eu tô. Aí com isso pra mim adquirir conhecimento, a hora que eu ver que tem um conhecimento bom, eu quero abrir um servidorzinho pra me hospedar, tipo, ou fazer backup pra outra empresa, ou pra o pessoal, tipo, hospedar site, essas coisas, sabe, no servidor. Legal, interessante. Uhum. Eu dei uma pesquisada, eu só não acho muito legal hospedar jogo, eu ouvi falar que toma muito DDoS, servidor de jogo. O pessoal dá muito DDoS, servidor de jogo. Não perdoam, não? Tipo, normalmente é porque tem um moleque lá, por exemplo, que manja um pouquinho, e ele vai lá, perdeu, ficou com raiva, ou tem raiva, ficou com raiva do jogo. Aí ele fala, vou fazer um DDoS no servidor do jogo. Entendeu? Não, engraçado agora que você falou de DDoS, eu tô trabalhando até na área de segurança. Uhum. E, tipo, não... Eu acho que, tipo assim, não é tão difícil você proteger um pouco não é qualquer pé rapado que vai conseguir invadir seus servidores. Você tem que manter as coisas atualizadas, que é o mais importante, inclusive. E no geral, cara, eu acho que é isso, tipo, deixar as coisas atualizadas, tomar cuidado com alguns códigos, tá ligado? Portas abertas, extras. Mas, tipo, é interessante, legal que você meteu o servidor aí. Você fala, tipo assim, pra contratar a empresa pra ela rodar, tipo, jogo no seu servidor? No caso, o que eu não queria rodar era jogo, pelo que eu tava pesquisando, mas basicamente o teu servidor as outras empresas hospedar as coisas lá, ou usar como backup, entendeu? No meu servidor. Eu tenho vontade de fazer isso, deu vontade esses dias. Sabe quando você tá à noite pensando e surge aquelas ideias, fala, acho que eu vou fazer isso, eu tenho um computador velho lá em casa, vamos testar aí. E é bacana isso daí, cara, porque eu acho que muitas vezes falta gente mexer com esse projeto, com essa parte da prática, sabe? Porque, tipo assim, às vezes a gente pega, mexe na teoria, mexe um monte de programa e fala, vamos criar tal coisa. Não sabe. Pra que eu vou criar isso daqui? Pra que eu vou usar isso daqui, né? Saindo alguns projetos como esse, né? Principalmente por causa dessa questão da curricularização da extensão, então acabou, a gente se movimentou para ter esses projetos, o próprio podcast aqui, que era uma coisa que a gente não fazia e começou a fazer e virar projeto. Então, a gente conversar sobre
computação, sobre as coisas, sobre a vida. Né? Então, isso é importante. Você falou que está na área de segurança, até ano que vem eu quero ver se eu pego uma certificação. Tipo, ano que vem acho que eu vou deixar meu foco um pouco mais para a área de segurança ali, porque eu tenho muita vontade de mexer, tipo, eu já tinha começado a mexer um tempinho atrás, eu dei uma parada, porque entrei nos bootcamps, uns negócios ali, sabe? Aí, ano que vem eu quero focar, mas essa área de segurança eu quero pegar umas 2 certificações, pelo menos, para entender melhor. Justamente também que tem esse projeto de servidor, as coisas, eu acho uma área muito legal. Certificação, você fala assim de curso online? Cada certificação, tipo... é que eu não vou lembrar o código, mas tipo uma competia mais, coisa assim, sabe? É porque eu não vou lembrar os nomes certinho. Mas certificação basicamente é como uma prova que você faz, que aí você mostra que você tem o conhecimento. Não chega a ser o curso. Ah, tá, entendi. Uhum. E onde você faz essas provas? Cara, tem um site certinho, tipo, das empresas ou coisa assim que fornece a certificação, só que aí você paga, e é bem caro. Então, tipo, ela é especificada em fazer a prova, não? A prova, não o curso. Você tem que ter os cursos, você pode estudar sozinho, Aí você paga para fazer a prova. Entendi, interessante. Porque, tipo, eu recomendava você fazer os cursos, tem os cursos da Udemy, mas que tem que entender bastante inglês. Que são, tipo, nossa, cara, muito legais. E eles entram em promoção o tempo inteiro. Udemy patrocina a gente. Mas cara, muito legal, velho. E, tipo, fica R$30. Esses dias aí mesmo de cibersegurança, comprei 3 cursos. Né? Tipo, pô, muito bacana. E são muito bons os cursos, assim. Mas tem que saber inglês. Porque você sabe, fica sabendo. Não que os cursos de português são ruins. Não, na verdade eu fiz um desses cursos aí em português e é um curso bom. Só que você fica limitado, também. Né? Exatamente, você fica limitado também. Acho que nada de computação em si você tem que saber inglês. Então. Até acho que é uma limitação bem grande que eu tenho, que meu inglês é bem ruimzinho. Eu consigo ler uma coisa ou outra, porque eu leio documentação, essas coisinhas, mas é pouca coisa. Então é um hobby legal para vocês fazerem. Tanto que skills. A gente estava falando de planejamento, né, de projeto de análise de algoritmos, né? Planejar lá o algoritmo e tal. Cara, eu não gostava de meter aquele português. Aí eu falava, mano, eu tô lendo aqui, o material que eu tava lendo na internet era em inglês. O meu programa é em inglês. Eu não quero meter português não, rapaz. Aí tava me confundindo ali, entendeu? Era o contrário, o professor faz o processo para facilitar. Eu tava muito já ali no inglês. Eu usava o Portugal. Então, esse o Portugal meu vai falar, não sei não, cara. Coloca um IF aí, tá bom? Aí eu ficava nessa. Aí eu botava dos planejamentos, botava colchetes, eu falava, mano, Python não tem isso não. Daí é a sintaxe de cada linguagem. Também tem essa. Mas legal. O Python me irrita um pouquinho, porque eu acostumei muito a linguagem com ponto e vírgula. A hora que eu vou colocar em Python toda hora, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Mas eu costumo rapidinho, assim. Ainda você mexe assim, a gente tá mexendo agora, a minha namorada começou a mexer com script auto Python, acho o nome da biblioteca, muito boa a biblioteca, você mexe com script e tal. Aí você vai fazer aqueles, muitas vezes no seu trabalho, você vai se deparar com tarefas que você tem que fazer no computador que são repetitivas, são bem chatas, inclusive. Você programa um script lá, deixa rodando, e é isso. É nada de automação. Maravilhoso isso, cara. O script é bem legal. E também tem no Python Tkinter, fala Kinter, não lembro, pra fazer interface de usuário. Bem legal também. Mas acho que tem plataformas até que são mais interessantes. Mas eu tenho que dar uma estudada mais nessa parte. Senhores, vamos encerrar?